Tá dando me ouvindo? Estou me ligando também, né? Meu nome é Letícia. Eu queria agradecer ao pastor pelo convite. É uma honra estar com vocês. Quem já fez fazer? Quem já ouviu falar sobre a missão global? Meu Deus. Quando tudo acabar, você vai ver seu Instagram. Você vai precisar a missão global. E aí, é uma bolinha assim. Eu sou missionária e nós temos uma ONG. Atualmente a gente tem semanalmente 140 crianças, todos os dias, de tudo. E uns 30 adolescentes, eu sou líder de adolescentes. E adolescentes trabalham. Não sei como. Deus tem cumprido todas as nossas públicas. Deus tem abençoado a criança naquele local. Nós trabalhamos também com cruzadas. Quem é da cruzada que ele vai dar uma carta? Com gente, com o pessoal de fora. A gente faz mensalmente aquele mesmo projeto, só que em vários bairros e para menos gente. E a gente dá cesta básica, de bicicleta, e aí a gente vai foi lá. E hoje eu quero missão, né? Quem a gente já foi uma missão? Fora que tem caminho. Aquele caminho falando. Vai ter uma missão. Né? No trabalho que você vai ter uma missão, viu? Quem já falou para alguém assim, Jesus te ama, não para mão. Pronto, fez não lembro quem foi, mas alguém falou aqui sobre Marcos 16, 15, que era sobre ir e falar para outras pessoas. Para você ser um missionário, você não precisa sair do seu carro, pegar um avião, comprar uma roupa nova, uma Bíblia bonita, e sair por ali dizendo que o povo tem que ir para o céu. Você precisa ter alguém que Jesus ama essa pessoa. Isso é uma verdade ou não? Então, quando você diz que você está sendo um missionário, quem é que estuda ainda? Quem é que trabalha? No seu trabalho, você tem feito missões? Que as pessoas não só olharem para você, elas sabem que você é um cristão ou você é um cristão mistério, assim, ninguém vai estar sabendo que você é um cristão. Só quando alguém faz alguma coisa errada, você vai assim, ó. Não é? E na escola, meu Deus, as pessoas sabem que vocês são cristãos. As pessoas olham para você assim, vou falar para ela que ela é crente, viu? A palavra que ela é crente, não pode. Ou pode dizer assim, vai para a igreja, vai para a igreja. Você sabia que você ser um missionário, na verdade, você ser um cristão, é você ser um pequeno Cristo. Então, se as pessoas elas não vêm para a igreja, você precisa estar na igreja, ela vai. Mas se você não sabe como falar, você não precisa, na verdade, você não precisa de um microfone na sua mão para você ser um missionário. Você precisa ter a palavra do Senhor guardada em seu coração. Mas de verdade, como você quer ter a palavra do Senhor guardada no seu coração, você acha que poderia estar juntando poeira na sua casa? Às vezes o Senhor ele fala umas coisas meio duras que é para você dizer assim, porque senão não vai ter outra coisa, né? Há uns meses atrás, o Senhor ele, semanas atrás, ele me deu uma palavra e eu já ministrei depois disso, mas ele não deixou ministrar essa palavra. E quando o pastor me chamou, ele falou que era essa palavra. Então, eu quero que vocês fiquem de pé. Vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse. Capítulo 2. Vai dar certo. Amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Mas antes disso, vai ser precioso, Pai, obrigada por poder, Senhor, nos trouxe até esse local essa noite. Pai, obrigada porque nós cremos que não só a tua presença é real neste local, mas que a tua também é real neste local. Jesus, obrigada porque através da morte de Senhor
Você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, quando a gente se converte, a gente precisa da igreja. Eu chego por horas, eu 6 horas. Não, em 2 horas eu estava com o pecado, eu não lembro, eu quero alguma coisa. E aí você passa ali 2 meses, né? Você, eu cheguei tudo, 2 horas tudo. 7 horas, mas quando foi 7h30 para chegar. Não, pastor, não. Aí passam 6 meses, aí você não coloca hoje, né? Não, velho, não tá ouvindo, né? Deus entende. Aí quando é um ano, você, eu vou pro culto, esse pastor briga comigo. Não é legal. Aí quando passa uns 2 anos, aí você, eu não queria nem batizar, estão andando, e é exatamente isso que aconteceu com a minha vida. Jesus, ele estava lá, ele morreu, ele voltou, ele subiu ao céu. E ressuscitou. Aí ele subiu ao céu. E aí, quando Jesus sobe ao céu, Jesus comissiona os apóstolos, os discípulos e todas as pessoas que ouviram falar de Jesus. Essa palavra comissionar é enviar. Não quer dizer assim, ó, sai na tua vida, vai continuar sendo ele falar. Não, Jesus não disse isso, mas tem que ler. E aí, ele não disse isso, ele disse assim, ó, você vai comunicar que você frequenta hoje? Ah, bom, só para a escola. Não. Foi lá na sua escola. Você vai dizer ao máximo de pessoas que você conhecer que Jesus é maior. É fácil ou é difícil? Meu Deus. Porque, não fala a verdade, é difícil amar outras pessoas. Não? Principalmente aquele povo, que é um povo que é insuportável. Só que é muito sempre mais um povo que é insuportável, sabia? Aí eu não vou para a escola, eu trabalho em casa. Eu arrumo uma casa. Esse é o trabalho mais difícil que tem, meu Deus do céu. Nós trabalhamos todo dia, não perdoe. Aí você vai comprar comida amanhã. Aí quando você vai comprar comida, você chega na padaria. Aí tem uma mulher que vai fazer assim. Mas você sabe que Deus chamei a mulher? Não é porque ela olhar animal que Deus deixa de amarela, não, eu chamei a amarela. Porque se você for contar com um cara mal de alguém, não você vai ver por todo direito. Uma pessoa que você pode chamar essa pessoa não quer ver. A pessoa diz, vixe, eu não quero ver de uma maldição. Hoje não vai ser não. Quando você negligencia o amor do Senhor com outras pessoas, você vai ter assim. Jesus foi até ontem, não por mim, aí por nós aqui, mas eu não vou estar amando outras pessoas, porque elas são difíceis de amar, sabe? Aí quando você olha para outras pessoas e vê que tem gente que indo para o inferno porque você calou a sua boca, você está olhando para Jesus e está assim, ó. Jesus morreu. Só que o seu sacrifício não foi suficiente para que eu vira para aquela pessoa que o Senhor não ama. Você entendeu o peso disso? Se você pudesse ver todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, quantas pessoas você acha que tem indo hoje para o inferno porque você calou a sua boca? Mas você sabia que para você falar do Senhor, primeiro você precisa conhecer quem o Senhor é? Paulo, João, Mateus, Lucas, Timóteo, todas as pessoas, Moisés, elas falaram de quem elas conheciam. Moisés, ele chegou lá na sarça, aí ele disse assim, ó, vamos para aqui na sandália que a gente vai poder explicar assim, ele todo jeito aqui, tá? E na sandália ali, veio para cá e vem. Aí Moisés foi, né? Aí Moisés conheceu o quê? Deus. Aí Moisés voltou para lá e disse, gente, aconteceu muito rápido. Conheci Deus. E agora a gente vai sair daqui, porque Deus vai ter a gente daqui. Aí o Deus que Moisés conheceu fez cair do céu maná, que foi eu. Porque o Deus que Moisés conhecia não era o Deus que fica sentado no trono. O Deus que Moisés conhecia era Deus de provisão. Eu não sei quantas coisas você estuda de outras pessoas. Por que a gente estuda muito pouco? Só quer ser sério, só quer ser santa, só vive na igreja. Só você quer ser casado para ninguém, cara. Você já pensou quantas vezes você vem parar de fazer as coisas?
porque você pensa que outras pessoas vão pensar de você. Só que essa outra pessoa que está falando de você está indo para o inferno, porque você está falando sobre o outro. E aí? De verdade, até quando as pessoas vão para o inferno por culpa sua? E se fosse o Senhor olhando para você hoje dizendo assim, ó, perder primeiro amor para você? O que foi isso que aconteceu? Estava indo bem e parou. Por que parou? Quem mandou você parar? Quem foi que disse por que parar? Porque uma vez que você vem para orar com mulheres, se levanta a sua mão, reconhecendo Jesus como seu Salvador, você entrega tudo para Ele. Não é quando as coisas estão boas que você entrega tudo para Ele. Quando as coisas estão ruins. Se você tiver ação, você vai para o médico. Eu não gosto de tomar injeção. Loucura. Você vai para o médico quando você está doente. Você tem que ir atrás de Deus quando você está ruim mesmo. Porque você está ruim mesmo, não presta, né? As coisas começam a chegar, as coisas começam a atrasar você. Eu não faço. O dono da libera, deixa eu ver que o dono da libera. Aí a mão quebra, você começa a reclamar. A opinião fuga, você começa a reclamar. Aí o aluguel ocasião, você começa a reclamar. E eu falo assim, ô resolvo. Eu fico aí limpando o céu, espero que o meu carro não pode procurar. E a pessoa, se você, tudo que você pensar nessas coisas assim na hora, é você, agora a energia atrasou aqui, é isso que calma, eu não confio aí. Não vai ser confiança, não vai acontecer não. Quando Jesus está lá na tempestade e os discípulos estão lá e ele diz, pois certo bem que está ali no ao bichão, menina, não sai daqui, eu vou. Aí Jesus chegou aí pera que ele vem. Foi, né? Aí na sua caminhada cristã, você é Pedro que foi ou você é crucificado? Eu acho que é. É caído, vai cair, Pedro, vai cair. Ou pior, você é Judas que caiu Jesus na primeira oportunidade. Meu Deus. Eu separei por pontos. E já falei para gente que eu gosto de falar. Mas eu queria que vocês abrissem em Levítico agora. Lá no começo da Bíblia. Levítico, capítulo 6, verso 12. Amém? Levítico, capítulo 6, verso 12. Mantenha aceso o fogo no altar, e ele não deverá ser apagado. Em Levítico, eles estão falando sobre as leis. E aqui a lei das ofertas que o pessoal tinha que fazer. Tinha que matar um boi, um passarinho, não vai dar certo. E aí eles tinham que matar os bichos, entregar lá. E aí eles eram perdoados, entregar dele. Só que aí Deus ele fala para o pessoal assim, ó. Deus falou, o povo para vir matar os bichos, para poder receber o sacrifício. Vocês vão fazer assim, no resto do verso. Toda manhã, o sacerdote vai ter que ir lá. Vai ver se o fogo não apagou. Quando tiver quase apagando, se vira. Não vai apagar não. Dá textura, dá energia, falou também. E aí, o pessoal faz o que, sacerdote? Manda, vem pronto. Obedece. Entendi. O sacerdote vinha juiz e disseram, show. Não vai apagar não. Aqui vai apagar todo lugar, mas aqui não vai apagar não. E aí, o fogo estava apagando, ele dizia lá, e joga uma brasa, e assopra, e vai continuar lá, não pode apagar não. Quando a gente pensa em amar o Senhor, que é isso que a gente fala, em abandonar o primeiro amor, você já percebeu que quando alguém se converte, que ela está muito empolgada, ou seja, no mundo que aqui enfrentou, meu Deus, passa já. Mas não é para passar, cara. É você que vive vai com ele, então é ele que tem que estar frio igual você. Ao contrário, se você está frio, não está nevendo, porque Deus diz assim, ó, o fogo não vai apagar. Aleluia! Aleluia! Ah, mas eu não tenho esse problema seu. Ah, eu estou com
no coração. Aí eu disse, não acredito. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Como assim foi no coração? Aí ele disse, pois é, mas e fulano que foi a escola? Não acredito. O fogo ia passar e machucando a outra pessoa. Não. Se Jesus voltar, eu vou ter que falar isso com eles. Eu falo isso com eles, não só desse jeito aí. E eles são muito velhos. Mas se você não tiver temor, você não pode fazer as coisas que você é para fazer, não. Porque se você olhar para uma pessoa, você é chato, ele não é chato. Aí você olha para ele e eu me amar, porque eles são lá do inferno. E aí? Aí já pensou de chegar lá nos pés de uma outra pouca gente, fulano foi para o inferno por culpa tua. E aí? Tu era desse jeito, teu filho foi para o inferno por culpa tua. Qual é o peso que você vai ter vergonha por isso que acontecer? Se Jesus para você fazer as coisas, você vai deixar você entrar, né? Senão você vai lá e vai dizer, a partir do primeiro, não, mas eu fiz 5 pouco na minha escola que não amava eles. E aí, mas eu conheço eles que eu amo, e tu? Tá falando? Aleluia. E verdade, há quanto tempo Deus não ouve as suas vozes? Não me usou, porque ouvir é muito fácil, mas quanto tempo você não entra dentro do seu quarto, lavando a louça ou arrumando a cama? Por que você está fazendo as coisas reclamando? Querendo fazer, querendo seguir, querendo me ajuda, querendo dar certo, querendo seguir. Você acha que vai para onde? Querendo dar coisas que você tem que fazer. Já pensou se os discípulos tivessem passado os 3 anos com Jesus reclamando, que agora a gente está ficando, que antes eu era pescador, porque é claro, se eu tivesse um calor, era só espera ela dentro da água. Agora eu só fica dando em pé, e nem toma banho, e passa o dia não me andando. E agora eu não consigo comer, porque eu fui jejum. Qual é o exemplo que você ia seguir se os discípulos fossem assim? Agora, sendo você, qual é o exemplo que as pessoas vão seguir olhando para você? Por que deixou que a chamada? Não só que está tudo bem, porque não precisa estar tudo bem para você dar para o Senhor. Não precisa estar tudo bem para você ter uma chama com o Senhor. Não precisa estar tudo bem para causar um clima legal ali no Senhor, porque Ele não gosta de clima. Deus Ele quer o seu coração. Muito mais do que as coisas que você sabe fazer. Deus não precisa que você vista sempre a sua melhor roupa e saia de casa. Mas Deus precisa que você abra a sua boca e fale para outras pessoas. Porque, de verdade, quantas pessoas poderiam estar aqui até na sua família e não estar porque você não é um exemplo para ninguém? Talvez essa palavra seja para mim, não é para alguém de outro lugar. Talvez todo mundo aqui seja um exemplo. Mas, de verdade, onde você se perdeu? Por que você vem para a igreja? Você vem para a igreja porque é legal? Não é só legal. Solteira não namorada, isso não é namorada. Não quero ficar fazendo um punho legal ali, não tenho nada para fazer, só tenho praça, não gosto de praça. Aí tem que ir para lá, né? Aí eu faço isso, não é para lá. Mas quando foi que Deus deixou de ser o motivo de você vir para a igreja? Porque se Deus tiver deixado de ser um motivo, eu sinto muito informar. Mas o fogo ele apagou e o primeiro amor já não existe mais. E Deus não chamou você para ficar sentado no banco olhando para o pastor. Deus chamou você para vir para cá, entender a palavra, sair por aí e dizer outras pessoas que não é para que eu esteja nesse local. Deus não precisa do que você faz. Deus não precisa que você venha avaliar a igreja, mas não importa. Deus não precisa que você venha limpar as cadeiras, mas Deus precisa que você vá atrás de outras pessoas. Não porque você é sábio demais em falar, mas porque Ele quer que você faça isso.
o Senhor derramou não foi um outro. E você ainda tem que trazer sobre o que ele pode criar e não quem ele é. Onde está o seu amor pelo Senhor? Na verdade, onde está o seu primeiro amor pelo Senhor? Se não tem amor, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem compromisso. Se não tem compromisso, não tem altar. E se não tem altar, não tem lenha. E se não tem lenha, diz que você vai servir a alguém. Quantas pessoas você vai deixar ir para o inferno? Você vai ficar calado? Não é pelo muito fazer, não é pelo muito saber, até é pelo muito querer, porque quando você quer muito, você faz as coisas melhorzinhas ali. Mas é pelo muito entender. E eu acho que você não vai sair aqui entendendo as coisas da mesma forma. Você não precisa achar que o pastor vai chamar aqui na frente e vai dizer, olha, você é isso, e aí sim você vai fazer as coisas. Porque Jesus, ele não precisa dar títulos para ele. Ele deu amor, e o amor dele basta. Se você não faz nada, para que você quer um título? Você não joga nada, você quer um título. Você não joga nada, você quer cheio de título. Legal. Entendeu? E amém. Porque você está dizendo que eu vou Apocalipse, capítulo 3. A gente quer terminar, viu? Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Aleluia. Capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu tenho que dizer que não é uma coisa minha. O Senhor tem um jeito muito medo de falar para mim assim. Eu acho muito. Obrigada, vocês viram, né? Mas eu não sou assim, gente. Eu falo sobre amor também. Se eu te amo, não, se eu te amo. Mas às vezes você não tiver um arroxo e uma tomada de direção ali, você não vai pagar nenhum. Já viu aquelas corridas de carro que o pessoal ali está correndo, eles param. Aí troca os pneus, dá uma apertada nos parafusos, eles estão de novo. Às vezes, talvez hoje seja o dia que você apertar os parafusos ali, você vai continuar firme. Deus ele disse assim: esse estou a porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cegar com você. O amor do Senhor, ele não acaba quando nós nos afastamos dele. Não é nem parar de ir para o mundo, sabe? É às vezes a gente só começar nele e a gente sai da presença do Senhor. Como assim? A gente acorda, mas a gente já não está mais bom do Senhor daquele jeito, sabe? A gente só acorda e estou casada, estou indo para casa, estou esperando volta, estou indo para a escola, estou indo trabalhar, não estudou, não está ajeitado, quero voltar para a escola, cheio de prova, não estudei, não sei o quê. Aí o Senhor não entende a coisa, mas o Senhor fica esperando. Aí você vai fazer as coisas que você tem que fazer, é na meio-dia. Aí você vai almoçar. Aí você já nem agradece pelo alimento que você tem, porque você todo dia se torna comum, né?
Diga amém. Isso é um relacionamento com o Senhor. Todos os dias o Senhor diz a mesma coisa para você. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você irá continuar. Então, você não deu temporário, mas você vai dizer assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou Aleluia. Aí você vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e chegarei contigo. O Senhor está esperando. Quem sabe você parou até de ler a Bíblia, então você ainda lê um versículo por dia, ou você escuta um versículo por dia. Mas e ceiar com o Senhor? E ter tempo com o Senhor? E falar para o Senhor, Pai, eu sou ruim, não presta nada, mas eu te amo. Mas eu vou Aleluia. e conversar com o Senhor. Porque se você não abrir a porta, o Senhor não vai cear com você. E se o Senhor não cear com você, é você que perde. Porque às vezes a gente fala tantos versículos, não, mas você é meu pastor, não vai faltar nada, mas é a intimidade com o Senhor que está faltando. As coisas materiais são fáceis do Senhor te dar, mas a intimidade com o Senhor, quem tem que buscar é você. Quem tem que se ajoelhar é você. Fechar é você, quem tem que abrir a boca, levantar as mãos é você. O que o Senhor tinha de fazer, Ele já fez, Ele deu Jesus. E o que Jesus tinha de fazer, Ele já fez, Ele morreu. E o que o Espírito Santo tinha de fazer, Ele já fez, Ele fazia. Ele se chorou. Você tem aberto a porta para o Senhor. Ou seu amor, o primeiro amor esfriou tanto. O seu altar talvez já nem está mais montado ali. Mas e o cear com o Senhor? Você percebe que é uma construção. Se você perdeu o primeiro amor, você não tem como ter um altar com o Senhor, muito menos intimidade. E para terminar, eu queria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 15. Aleluia. Lucas, capítulo 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Quando chegar, se reúne com os amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma,
aí quarta, aí quinta, aí sexta, aí ontem, aí vai mais pegado, já me liquidaram. Porque eu também todo dia, é como se de gosto de mentir, só sabe ver só menino. Quando foi que você parou de se arrepender das coisas que você comete todos os dias? Porque se você não se arrepende, você não tem como ter um relacionamento com o Senhor. Se você não tem um relacionamento com o Senhor, você não tem como ter intimidade com Ele. Se você não tem intimidade com o Senhor, não tem como você manter um altar e ter uma chama acesa. Se você não tem um altar e uma chama acesa, você não tem como mostrar o amor do Senhor. Se você não tem o amor do Senhor, você não tem como fazer isso. Você entende que está tudo ligado ali? Então, uma coisa pequena, como uma mentira. Eu menti hoje, aí você já começa a se afastar do Senhor. Aí você já não tem um altar, você já não tem intimidade. E quando você olha, não é só as outras pessoas que também me preferem, mas você também está caminhando para lá. E o Senhor hoje vai perguntar: até quando? Às vezes é uma coisa que é difícil de se ouvir, mas até quando você vai me negligenciar? Achei que eu tinha mostrado que eu tinha chamado. Mas o negligenciar a presença do Senhor também é negligenciar o Senhor. E negligenciar o Senhor também é negligenciar as coisas que Ele está ouvindo. Mas hoje Ele diz assim: Ele se estopra a Aleluia. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Aleluia. E eu queria fazer uma pergunta. Eu falei muito sobre você amar o Senhor, mas apesar de você amar o Senhor, Ele te ama. E quando eu comecei a escrever essa palavra, o Senhor, Ele disse que tinha pessoas que estariam nesse local que precisavam lembrar que eram amados do Senhor. Aleluia. Mas eu quero te fazer um convite. Eu queria que todo mundo ficasse de pé. Aleluia. E assim, se algo que eu falei tocou no seu coração, eu queria falar com você. Se você acha que precisa ser lembrado que o Senhor te ama, eu queria orar por você. Se as coisas não automáticas, eu também queria orar por você. Se você acha que só vir à igreja é suficiente, meu Deus, eu não só quero orar, mas eu preciso orar por você. Se você já não sabe mais para onde você está indo, eu queria orar por você. E acima disso tudo, se você precisa voltar para o local que você não deveria sair do Senhor, eu queria orar por você. Porque o Senhor é. Não porque eu posso fazer alguma coisa, mas porque o Senhor disse: eu te amo. E era isso que Ele ia mostrar quando Jesus estava aqui. Jesus derramou todo o seu sangue porque Ele disse: eu te amo, é isso.